Marcos, capítulo de número 6. Capítulo de número 6, versículo 45 ao 48. Você que tem um exemplar da Bíblia Sagrada, onde você estiver, você que está nos assistindo, nos ouvindo, de todas as cidades e estados deste Brasil afora, bem como de outras nacionalidades desse nosso planeta, que Deus te alcance com a resposta de sua parte para a tua vida. Marcos capítulo 6, versículos 45 ao 48, escrito está: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar, e estava já a ponto de passar por eles. Os que estão em pé, por favor, por bondade, sentem-se. Glória a Deus. Quero mandar saudação calorosa aos irmãos lá da congregação em que estamos, Parque dos Eucaliptos. Um forte abraço a todos vocês. Estamos lá coapacentando ao lado do nosso pastor Arnóbio Tavares, que é o pastor da igreja aqui em Rio Largo, e nós apenas lhe auxiliamos sendo seu representante legal. Que Deus abençoe todos os irmãos lá do parque, bem como de todas as congregações aqui que nos acompanham diariamente. Queridos, a escolha de ler esse texto no Evangelho de Marcos, porque me traz uma particularidade especial, visto que Marcos, ele era judeu e tinha tomado um nome romano, o nome judeu a saber João e o nome romano a saber Marcos. Portanto, João Marcos, ele era filho de Maria e sobrinho de Barnabé. Provavelmente residia em Jerusalém e fora convertido ao Evangelho de Cristo ao ouvir o apóstolo Pedro, que costumava frequentar a casa de sua mãe, a irmã Maria, onde muitos judeus foram levados a Cristo e firmados à fé cristã por intermédio do ministério do apóstolo. Eles se reuniam para orar e fazer suas reuniões. E dado o momento em que Pedro foi preso por Herodes, que já havia mandado decapitar Tiago, a igreja estava em contínua oração. Interessante que esta reunião de oração foi exatamente na casa da irmã Maria, a mãe deste moço que ouvia Pedro ministrar e converteu-se ao Evangelho. João Marcos, ele vai trabalhar com Pedro durante um tempo considerável do seu ministério, gozando de uma íntima amizade e o auxiliando como intérprete e secretário pessoal. Você percebe, segundo os pais da igreja, Justino Marte, por exemplo, lá por volta do ano 100 a 120 depois de Cristo, ele cita o Evangelho como sendo as memórias de Pedro. Por volta de 125 depois de Cristo, Papias, que era bispo de Hierápolis, na Ásia Menor,
e também que foi um antigo discípulo do apóstolo João, ele escreve o seguinte: Marcos tornou-se intérprete de Pedro e escreveu precisamente tudo de que ele se lembrava sobre coisas ditas e feitas pelo Senhor, mesmo que não sequencialmente. Ou seja, Pedro vai citar tudo aquilo que Jesus ele fez e ensinou durante o seu ministério terreno de 3 anos e meio aqui na terra. Aproximadamente 60 anos depois, Irineu, que foi bispo das igrejas em Leão, também testificou sobre este fato. E há uma concordância na maioria dos teólogos de que este evangelho é o evangelho mais antigo, foi o primeiro a ser escrito. Aleluia. Mateus e Lucas, por sua vez, vai tomar Marcos como fonte de pesquisa para também traçar as suas narrativas. E aqui, logo nos primeiros capítulos deste evangelho, Marcos vai trazer um ensino de Jesus, depois de ter feito alguns milagres, depois de Jesus ter sido batizado e de ter chamado os primeiros discípulos. Jesus vai demonstrar o seu poder sobre os demônios e sobre as enfermidades. Jesus vai curar um leproso. Jesus depois vai curar um paralítico. Jesus vai trazer um ensino sobre a parábola do semeador, sobre a parábola da candeia, sobre a parábola da semente, sobre a parábola do grão de mostarda. E logo na sequência, Jesus, naquele dia, ao anoitecer, chama os seus discípulos e convida-os para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, Jesus e os discípulos, e outros barcos também lhe acompanhavam. Foi naquela ocasião que Jesus, cansado da sua fadiga ministerial, fisicamente falando, visto que ele estava como homem, e a Bíblia vai dizer que ele dormiu na popa do barco. Levantou-se uma grande tempestade, os discípulos foram lá, chamaram Jesus, estavam atônitos, estavam preocupados, atemorizados. Jesus se levanta, repreende o mar, e repreende o vento, e veio uma grande bonança. Quando Jesus faz isto, eles atravessam o mar e vão para o lugar, uma região chamada região dos Gerazenos ou Gadarenos. Visto que era uma decápole, era uma região composta de 10 cidades, Jesus escolhe exatamente Gadara e vai fazer a libertação de 2 homens que estavam endemoniados. Ora, Jesus deveria que retornar para a região de Cafarnaum. Por que Cafarnaum? Jesus nasceu em Belém, aleluia. Jesus cresceu, foi criado em Nazaré, mas Cafarnaum foi escolhido como seu quartel-general do seu ministério. Jesus estava em Gadara, nesta ocasião que libertou os 2 endemoniados, e retorna para Cafarnaum. Glória a Deus. Em Cafarnaum, Jesus vai dar aos discípulos autoridade sobre as enfermidades e sobre a morte. Glória a Deus. Jesus começa a dizer aos discípulos que eles deveriam ir, deveriam pregar o evangelho, deveriam anunciar o arrependimento, mas deveria também curar os enfermos, ressuscitar os mortos, aleluia, e assim libertar os oprimidos do diabo. Quando os discípulos passaram alguns dias fazendo isto, aleluia, quando eles retornaram trazendo o histórico, trazendo o resultado, porque os demônios eram expulsos, porque as pessoas eram curadas,
a Bíblia diz que eles ungiam com óleo, aleluia, e maravilhas eram feitas entre as multidões, através da mão dos discípulos. E nesse interregno, também Herodes já havia mandado decapitar João Batista, aquele que fora o precursor de Jesus. Ora, dado esta notícia que trouxe, que causou tristeza a Jesus, e dado também o histórico, aleluia, do trabalho que os discípulos haviam feito, um trabalho espiritual, a Bíblia diz que Jesus os convida para um lugar deserto, para um lugar à parte, para uma região que eles pudessem ficar sós, que eles pudessem descansar, porque a Bíblia diz que grande era a multidão e os discípulos não tinham tempo nem para comer, porque o que fora otorgado a eles era uma tarefa árdua, era muita gente para atender, aleluia. E quando Jesus propôs este descanso, este momento de estarem a sós, diz a Bíblia que as multidões ouviram, as pessoas ouviram falar que Jesus tinha, aleluia, ido para um lugar deserto, mas a multidão foi a pé e chegou primeiro do que Jesus e os discípulos. Quando Jesus chega, que vê aquela multidão, logo sente compaixão por elas, porque eram como ovelhas sem pastor. Eles estavam sem uma direção, e Jesus vai sentir no íntimo a necessidade de atender esta multidão, aleluia. Jesus vai quebrar exatamente um programa de lazer, um programa de descanso, a causa daquele povo que tinha uma necessidade. Deixa eu dizer algo aqui, aleluia, e já transmiti a primeira aplicação. Quando o povo se reúne, aleluia, seja de forma física, presencial ou online, como vocês estão, aleluia, Jesus nunca despede o seu povo de mão vazia. E neste dia, aleluia, Ele tem resposta para você, Ele tem uma porta aberta para você, Ele tem uma saída para este momento que você se sente enclausurado, preso por esta situação. Escute, aleluia, Jesus tem uma palavra e neste dia vai liberar para você. Aleluia. Amados, quando Jesus vai suprir a necessidade do povo, os discípulos chegam porque Jesus se estende durante todo o dia. Já ao entardecer, os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, o lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vá, compre comida. Jesus olhou para eles e disse: dá-lhe vós de comer. Irmãos, é interessante que só João vai escrever no capítulo 6 de que Jesus olhou para Filipe, especificamente, um dos 12, e perguntou a Filipe: onde compraremos pão para este povo comer? Porque eles haviam questionado, dizendo: nem 200 denários seria suficiente para comprar pão para alimentar esta grande multidão que era de 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. 200 denários seria equivalente a 200 dias, o que seria aproximadamente 7 meses do ano de trabalho pesado para alimentar aquela multidão. Jesus olha para Filipe e faz esta pergunta apenas para pô-lo à prova. João é bem nítido, bem claro nisto. No entanto, queridos,
Filipe disse: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse pelo menos um pedaço. Jesus, na verdade, vai dizer isto, perguntar a Filipe, mas tinha em mente o que já iria fazer. Está escrito. Glória a Deus. Muitas vezes Deus nos põe à prova. Deus nos põe em certas dificuldades para aprendermos a ser dependente dEle, a confiar única e exclusivamente nele. Mas Ele sabe exatamente como resolver o problema desta prova, deste sofrimento que estamos enfrentando. Glória a Deus. Foi André, outro discípulo, que era irmão de Pedro, tomou a palavra e disse: mestre, aqui tem um menino, um rapaz, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Ele diz isso, mas logo em seguida diz: mas o que é isto para tanta gente? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu te dizer. Primeiro aprendizado aqui: não torne insignificante aquilo que você tem. Deus se utilizará dos teus recursos. Haverá multiplicação dos recursos que há em tuas mãos. Foi o suficiente para Jesus orar ao Pai, apresentar, para que a multidão fosse alimentada. Jesus vai mandá-los se organizarem em grupos de 100, em grupos de 50, sentados sobre a relva verde, a grama. Glória a Deus. Outro aprendizado aqui é: sente-se, se acalme. Enquanto você estiver de pé, querendo agir por conta própria, Deus não fará o milagre. Mas quando você sentar, Deus se levantará para agir ao teu favor. Observe, Jesus gosta, aleluia, de tudo organizado. Aleluia, tudo tem que ser feito com ordem e decência. Muitas vezes, uma linguagem, aleluia, nordestina, nós nos aperreamos, queremos agir, queremos fazer, queremos dar solução logo àquilo. Ei, Jesus está dizendo assim: acalme-se, meu filho, acalme-se, minha filha, é hora de eu agir. Enquanto você estiver na minha dependência, eu me levanto para solucionar o que é problema para você. Porque para mim nada é impossível. Aleluia. Jesus, depois de alimentar, ainda sobra 12 cestos cheios de pedaços de pão. Glória a Deus. Eu acho interessante, faço essa aplicabilidade aqui, que dado o número de discípulos também serem 12, e os discípulos estarem indo para um momento de descanso justo, de uma semana de labuta intensa, sem tempo nem para comer. Glória a Deus. E eles deixaram, abdicaram deste momento, como estamos fazendo hoje neste feriado, abdicando de um tempo de descanso com a família, de um lazer, para fazer a obra. Os discípulos fizeram isto. Sabe o que eu aprendo aqui? Enquanto você cuida da obra de Deus, o Deus da obra cuida de você. Aleluia. E haverá recompensa. Não se preocupe, você que milita no louvor, na palavra, na evangelização, em algum trabalho, alguma tarefa na igreja, por simples que seja, enquanto você se dedica fazendo a obra de Deus, este mesmo Deus cuida, tem recompensa, tem galardão, tem presente, tem bênção para a tua vida. Faça sem reserva. Glória a Deus. Despedida a multidão, Jesus diz aos discípulos: vão para o outro lado. Um evangelista diz que ele
Jesus insistiu com eles. Outro evangelho vai dizer que Jesus os compeliu. E outro vai dizer que Jesus os obrigou. Eu gosto dessa expressão. Aleluia. Jesus os empurra, os força, insiste com eles. Dá uma ordem, não era uma opção. Ide, vão, atravessem. E eu fico aqui despedindo a multidão. Depois eu vou para o monte orar à parte. Jesus tinha sua intimidade com o Pai. Glória a Deus. E assim aconteceu. Jesus despediu a multidão. Os discípulos pegaram um barco, o remo, e partiram, atravessando o mar da Galileia. Na verdade, o lago de Genezaré, ou o mar de Tiberíades, 14 quilômetros de largura, 21 quilômetros de comprimento. Jesus despede a multidão, vai para o monte orar. E os discípulos entram no barco e partem para o outro lado. Aleluia. Glória a Deus. Jesus estava sozinho em terra. Os discípulos remando, diz a Bíblia que estava remando com dificuldade. É interessante que de lá do monte Jesus estava vendo. Glória a Deus. Jesus pôs os discípulos à prova, mas não os abandonou, ficou os acompanhando de longe. Os discípulos remando com dificuldade, tendo dificuldade, dado o vendaval, o vento que se formou, uma tempestade que estava levando a embarcação quase a pique. Glória a Deus. Mas Jesus quis prová-los. Oh, glória! Meus amados irmãos, que lição maravilhosa! Jesus sempre vai ter o domínio da situação. Glória a Deus. Não se preocupe. Jesus tem o equilíbrio do universo. Diz a Bíblia que alta madrugada. Aleluia. Agora vejo os discípulos conversando. Na verdade, desesperados, dizendo: e agora? Os discípulos nos obrigou a atravessar. Aleluia. E agora estamos no meio do mar. Estamos quase a perecer. Ele nos abandonou. É assim, querido. O desespero, o medo, a angústia nos leva a pensar bobagens. Isso é da fraqueza humana. Isso é da limitação do homem. Mas escute, não murmure, não. Isto é uma prova e prova vai passar. Na prova você vai ser aprovado. Espera. Aleluia. A Bíblia diz que os discípulos estavam lá no meio do mar. Jesus resolve chegar já na hora que os discípulos não mais esperavam, porque Jesus vai na quarta vigília. E aqui há uma divisão entre judeus e romanos. Um divide em 3, outro divide em 4. Aleluia. Exatamente. A primeira vigília começa das 18 às 21. A segunda começa das 21 horas à meia-noite. A terceira começa à meia-noite e vai a 3 da manhã. Significa que Jesus deixou os discípulos toda a noite. Jesus vai aparecer entre 3 da manhã e 6 horas. Aleluia. Só que quando Jesus chega, ele chega andando sobre as águas. Jesus chega andando sobre a tempestade. O que é que eu aplico aqui? Pode até demorar, mas a providência vai chegar. Ele vem no tempo certo. Ele vem se revelando e acalmando a tempestade da alma. Perceba que a primeira tempestade, Jesus se levantou, repreendeu, dizendo: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Mas nesta aqui não. Ele vem andando sobre as águas e vem dizendo: não temais, sou eu, tende bom ânimo. Ou seja, ele não vem repreendendo o vento, ele não vem acalmando o mar, ele vem tranquilizando a alma dos discípulos. Muitas vezes, o que precisamos é sarar a nossa alma.
é estar bem consigo mesmo para enfrentar as provações da vida. Glória a Deus. O que nós aprendemos aqui com esta verdade bíblica é que ele, quando vem andando sobre as águas, ele vem dominando o mar. Ele está acima dos problemas. Ou seja, tudo está sob os seus pés. O que é que estava atormentando os discípulos? As águas. O que é que estava colocando os discípulos em dificuldade? O vento. E Jesus vem fazendo o quê? Andando sobre. O que implica dizer que os teus problemas estão debaixo dos pés de Jesus. Aleluia, isso implica dizer, aleluia, que a tempestade que te atormenta está dominada por Jesus, porque está escrito em Naum capítulo 1, versículo 3, que ele tem o seu caminho na tormenta. Ou seja, o caminho dele está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são as poeiras dos seus pés. Está escrito em Jó, capítulo de número 9, a partir do versículo 4, que sua sabedoria é profunda, o seu poder é imenso. Aleluia, quem tentou resistir-lhe e saiu ileso, ele transporta a montanha sem que elas o saibam, e em sua ira ele as põe de cabeça para baixo. A Bíblia diz que Deus, ele sacode a terra e tira do lugar e faz suas colunas tremerem. Ele fala com o sol e ele não brilha. Ele veda e esconde a luz das estrelas. Só ele estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Aleluia. Este é o Deus que você serve. Quando os discípulos viram Jesus, pensaram que era um fantasma, gritaram. Jesus vem andando. Glória a Deus. Quando estamos na direção de Jesus, olhando para Ele mesmo, no meio da tempestade, nós conseguimos estar sobre o problema. Mateus capítulo 14 diz que Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me que vá ao teu encontro. Jesus permitiu. Pedro foi. Enquanto estava olhando para Jesus, conseguiu estar sobre o problema. Quando tirou a visão de Jesus, oh irmãos, quando nós paramos para olhar em Jesus, olhar na força do vento, nós afundamos. Mesmo na fraqueza, Pedro gritou: Senhor, socorre-me. Ei, quando gritamos por socorro, Jesus estende as suas mãos e nos põe de pé outra vez. Estou falando sobre a temática vencendo as tempestades da vida. E já partindo para a conclusão, temos tempo mais. Jesus entra no barco, é interessante. E depois que ele entra, que é recebido com alegria. A versão corrigida diz: o recebeu gostoso, o recebeu com gozo, com alegria. Quando ele é recebido dentro do barco, depois que socorre Mateus, ou Pedro, Mateus que escreve isto, automaticamente a tempestade cessou, o vento parou. Glória a Deus. Às vezes basta só Jesus estar por perto. Glória a Deus. Isso implica que a presença de Jesus é melhor do que qualquer coisa. Jesus por perto, a crise financeira não impede dele agir.
problema na família não impede dele agir. Porque Jesus, quando entra na casa, Jesus, quando entra no barco, Jesus, quando está dentro de nós, toda e qualquer tempestade se acalma. E deixa eu te dizer, eles chegaram no outro lado. O que eu estou dizendo é que o vendaval, a tempestade, a luta, o sofrimento, a angústia, o problema, a tua causa não vai te matar. Há um propósito de Deus em cada prova que nos sobrevém. Chegaremos no outro lado em segurança. Aleluia, chegaremos no porto desejado, no lugar seguro. Glória a Deus, quando eles chegaram lá, Jesus foi reconhecido pelo povo que estava precisando. Era Betsaida, outro lado. Glória a Deus. A obra de Deus será realizada em nós e através de nós. Ao chegar lá, as pessoas vinham com seus doentes, enfermidades, moléstias diversas, trazidas nos leitos, e muitos desejavam tocar na orla dos seus vestidos, aleluia, e era curado. Glória a Deus. Sabe o que eu estou dizendo? É o que Deus tem para você fazer, para você realizar, você vai fazer. Ele está te dando uma capacidade espiritual e sobrenatural. Isto é apenas uma tempestade. Você vai chegar no outro lado. No outro lado cantaremos o hino da vitória. No outro lado nós vamos levantar a bandeira ensanguentada do Calvário. No outro lado nós vamos cantar: só o Senhor é Deus. E vamos realizar uma grande obra através de você. Primeiro Ele está trabalhando em você, para depois, através de você, curar os enfermos, aleluia, salvar os pecadores, anunciar o ano aceitável do Senhor, ministrar o louvor, transmitir a palavra dele revelada nas Escrituras, aleluia, e o nome dele será glorificado. Quero nesta hora perguntar, você que está aí no outro lado da tela, no seu smartphone, na sua TV, no seu notebook, no seu computador de mesa, aleluia. Se você ainda não decidiu a vida para Cristo, porque ser cristão é ser seguidor de Cristo, aleluia. Eis a oportunidade de você decidir. Na tempestade da vida, Jesus acalma o vendaval. Glória a Deus. Enquanto você decide, enquanto você notifica, dizendo: eu aceito a Jesus, no chat, aleluia, eu quero orar por todas as famílias, interceder pela tua vida, aleluia, quero interceder pela tua casa, pelo teu ministério, quero apresentar o teu problema, glória a Deus, quero orar para Deus acalmar a tempestade da tua alma e você experimentar o novo de Deus. O melhor de Deus para nós é Jesus, o seu Filho, que na cruz entregou-se uma única vez como sacrifício vivo pelos nossos pecados. Pai eterno e querido, no nome de Jesus, pelo teu Espírito Santo nós intercedemos. Visita os lares, visita este moço, esta moça, visita este irmão, esta irmã. Vem acalmar, Senhor, a tempestade da sua alma. Vem tirar a angústia, vem dar um basta nesse sofrimento. Oh Deus, que teu Espírito possa convencer
do pecado, porque não creem em ti, Jesus. Da justiça, porque voltastes ao Pai e estás à direita de Deus intercedendo por nós. E do juízo, porque o príncipe deste mundo, a saber, o diabo, já está julgado, já está condenado. O teu Espírito, o Paracleto, o Consolador, o Ajudador, aquele que se coloca ao lado de outro para ajudar, o advogado, aleluia, é aquele que muda a situação, que transforma o ser, que muda o embaraço, que tira, que vira o cativeiro, aleluia, que tira o ponto final daquele que está querendo entrar em desespero, em depressão, mas tu és aquele que tem a solução, tu és aquele que tem a salvação. Entra, ó Pai, com salvação nas casas, nos lares das famílias, nos trabalhos daqueles que nos acompanham neste dia. Já estamos ao meio-dia do dia 12 de outubro de 2020. Meu Deus, vem colocar um basta no sofrimento, na provação, na luta que ele, que ela está enfrentando. Pai eterno, quero te agradecer em nome de Jesus pela tua palavra revelada e transmitida aos nossos corações, pedindo a tua bênção sobre todos nós, no nome de Jesus. Pastor Marinho.